aqui para adorar Jesus? Eita, coisa boa. Então a gente vai cantar muito agora. Quero que vocês, se puder, quem puder ficar de pé, cante muito, dance muito conosco. Só quem puder, tá bom? Se não puder, pode ficar no seu cantinho aí, quietinho. Vamos começar, banda? Vamos lá? Glória a Deus. Fria cai sobre mim, tarará. E no deserto eu te encontrar, e ver cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Suada, gente. É tão bom a gente ficar na presença do Senhor feliz,
alegre, porque Ele fez isso por nós, Ele morreu por nós numa cruz do Calvário. Por isso que nós estamos aqui hoje, congregados, juntos, para nós adorarmos ao Senhor. Então não importa que seu irmão do lado aí não, tá? Pode pular, pode adorar, pode chorar, porque Jesus já está aqui neste lugar, tá bom? Pode ter certeza. Vamos lá, Isa. Eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de o descendente de Davi, um homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, um homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável.
destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, eu creio, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Declare: esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, milagres. Ele é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Maranata é uma canção que fala sobre a vinda de Cristo. Ele virá, irmãos, Ele virá mais uma vez. Ele virá, conforme a palavra dele diz. Observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam. Vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha, pois Ele virá. Jesus virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Ele virá. E Ele já está aqui conosco essa noite. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de Te adorar no nosso idioma, Senhor, aqui no Canadá. Obrigada, Senhor, por esse espaço, pela nossa comunidade. Obrigada, Jesus, pela Tua presença que nos une nesse lugar, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa reunião. Te entronizamos, bendizemos o Teu nome e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Que lindo! Casa cheia. É uma alegria estar com todos vocês aqui uma vez por mês. Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Gonçalves. Eu e o meu marido Lucas, a gente tem um community group aqui em Downtown. Já faz quase 3 anos que essa comunidade nos acolheu desde quando nós chegamos. E é uma bênção que a gente tem a oportunidade de se reunir, de adorar o Senhor. Uma salva de palmas para a nossa banda que nos conduziu em louvor nessa noite. Obrigada, gente. Vocês são bênção demais. Gente, é uma alegria a gente estar aqui mensalmente. Uma vez por mês nós nos encontramos aqui na igreja. E em junho o nosso encontro mensal ainda vai ser aqui, mas nós temos uma programação maravilhosa para o nosso verão. Então vamos colocar aí no telão qual é a primeira programação que a gente vai anunciar. Bom, antes de anunciar a nossa programação de verão, no dia 22 de junho nós teremos batismo aqui na igreja. Vocês sabem, quem já está na igreja há mais tempo, que os nossos batismos encerram as inscrições muito rapidamente para o primeiro e para o segundo culto, porque nós temos um número limitado devido às transmissões, mas a gente sempre tem muito espaço no terceiro culto, então se registre. E claro, nós aqui na igreja temos o privilégio de convidar pessoas especiais, inclusive líderes da comunidade, o pastor Alain, para nos batizar. Então, se você se batizar nas águas, por favor, entre em contato conosco e fique à vontade para convidar algum dos líderes para te batizar lá no tanque. E relembrando, gente, o batismo não é o dia da nossa salvação, mas é o dia que representa espiritualmente a morte para a nossa velha vida e o nosso sim para viver o novo de Deus, declarando que nós somos filhos de Deus, que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E assim como Ele morreu naquela cruz publicamente em amor por nós, nós nos batizamos também publicamente para demonstrar o nosso amor e a nossa confiança nele. Amém? Muito bem. Esse que eu estava falando, esse clima tão gostoso de verão. Gente, esse é um dos meus encontros favoritos da nossa comunidade, que é o nosso encontro no Cascade Pond. A gente chama de piquenique, mas tem gente que chega às 6 horas da manhã, monta a tenda e já faz o café da manhã, depois faz o almoço. E 13h30 começa oficialmente o nosso encontro. Então, quem chegar de manhã, por favor, guarda o seu bolinho. Esconde lá nas suas coisas, né? As coisas para o nosso café da tarde, porque a ideia é que a gente vai ter um momento de louvor, a gente vai adorar o Senhor. Em português também é uma boa oportunidade para
espalhar o amor de Jesus naquela região. Muitas famílias podem não entender o que nós estamos falando, mas elas estão sentindo a presença de Deus. E às vezes isso é mais importante que as palavras, não é mesmo? E 13h30 então começa, teremos louvor, teremos palavra e depois temos o nosso piquenique. E quem quiser pode ficar para o jantar também, porque agora o sol está anoitecendo 9h30, 10 horas e a gente precisa curtir nossos 3 meses de glória. Amém? Então fiquem à vontade. Outro encontro muito bacana que nós teremos em agosto é o nosso potluck aqui no South Park da igreja, aqui atrás. Vai ser num sábado. Gente, é muito divertido. O potluck, para quem não conhece, é um evento em que cada um traz uma comida. E a gente compartilha e aproveita para matar um pouco da saudade das comidas caseiras da nossa casa. Então você pode trazer carreteiro, canjica, carne de porco, vaca atolada, enfim, fiquem à vontade. A ideia é que a gente coma bastante, se divirta e sempre tem um momento de louvor e de palavra. Então, aproveito também para convidar amigos para estar com a gente. E o nosso último aviso, vocês sabem, a gente não pede mais para vocês trazerem um lanche, porque nós oferecemos um café. Mas hoje, além do café, nós teremos sorvete. Porque, né, está aproveitando os nossos 27 graus. Antes do último outono, em nome de Jesus, porque eu estou ansioso pelo nosso verão. Permanente, né? Mas teremos sorvete, então fiquem um pouquinho mais com a gente no final. Aproveitem para conversar, fazer amigos. E 8h30 a gente encerra o nosso encontro. E eu vou vir aqui pedir gentilmente para que vocês se retirem. Vocês sabem que a gente precisa preparar tudo para domingo, amanhã de manhã. Outro ponto importante, nós somos uma comunidade cristã, então no final, se você precisar de oração, você pode vir aqui na frente e pedir para orar conosco. Não tem julgamento, ninguém vai te julgar, ninguém vai falar nada. Nosso objetivo, através de uma oração, é trazer conforto e direcionamento de Deus e uma palavra de sabedoria que sabe, né? Além disso, gente, algo muito importante, tudo que nós fazemos na comunidade é feito com a bênção dos nossos líderes que ofertam na nossa vida. Nós temos outros irmãos que contribuem, mas se você sente no coração de também ser um contribuinte, nós contamos com o apoio de vocês, porque $10, $20, $30 faz a diferença para o nosso café, para as nossas atividades, todos os equipamentos que vocês veem aqui, muitas vezes nós compramos através da sua oferta. Então, fiquem à vontade, não é o Pix, né? O Interact está aqui, brasileiros.fachurch@gmail.com. O nosso Ministério Kids está precisando de voluntários. Olha só, gente, que legal. Uma vez por mês a gente tem esse encontro. Se você servir uma vez por mês, significa que até o final do ano você só serviu uma vez e você nos abençoou muito. Então, se você sente no coração um chamado para estar lá embaixo, ou melhor, quem é servo do Senhor, serve aonde está precisando. Às vezes não precisa sentir no coração, tem uma oportunidade, levanta a mão e vá, porque o Senhor vai te abençoar lá, já que a gente está precisando todos os meses de gente no Ministério Infantil. E a nossa próxima reunião, então, vai ser aqui ainda na igreja, dia 28 de junho, às 6h30, no nosso mesmo local. Eu adoro! Gente, se você ainda não faz parte de um community group, de um small group, na verdade, é o seu nome, com certeza existe um espaço para você. É só você olhar bem nessa tela e pensar. Se eu moro no norte, se eu moro no sul, se eu moro no southwest, no northwest, tem um lugar para você pertencer. Amém? E o objetivo do community group, do small group, é que você se sinta confortável para conversar coisas que num ambiente desse com 100 pessoas a gente não consegue. Então, o objetivo do small group é a gente criar intimidade com os nossos irmãos, compartilhar o que está acontecendo na vida, orar uns pelos outros e ter um momento também de perguntar, porque tem coisas do evangelho que a gente não entende e num pequeno grupo a gente se sente mais confortável e confiante para perguntar. Então, tem muitas possibilidades. Entre em contato com os líderes. No nosso Instagram, a gente sempre compartilha a agenda mensal. Lá tem os telefones de todo mundo e também, qualquer dúvida, você pode perguntar para nós, para o pastor Alain, para o Vini, enfim. É isso? Olha, muito bem. Hoje nós temos um convidado especial, mas eu vou convidar o excelentíssimo pastor Alain para chamar o nosso convidado. Obrigado, Thaís.
A gente faz questão que os nossos líderes de pequeno grupo apresentem, né? Que desconhecem eles, e é onde a nossa vida acontece no pequeno grupo. Se você nunca participou de um, todos são bem-vindos, não importa onde você mora, mas você está pensando em comprar casa, olha aquele mapa ali, tem 8 grupos no sul, só estou dizendo que, né? E fica a dica aí, você está olhando casa, tem um no norte. Não, mas gente, estou brincando. Tem para todo lugar, e a gente ora para que Deus abra mais portas onde as pessoas estão. O objetivo do grupo não é ir onde os grupos estão, é ir onde as pessoas estão, né? E sem mais delongas, eu vou convidar aqui o nosso querido pastor Emerson Dornelas, é um amigo querido, ele se mudou de Ontário para cá, né? Viveu em Toronto, passou pouco tempo lá, quase 20 anos. Esqueceu até onde fica lá a região lá do Vale do Aço, lá onde é que ele foi criado, lá até esqueceu onde fica, só conhece Toronto. E quem não sabe, ele é marido da Raquel e pai da Isabela, que estava fazendo louvor aqui. Mal sabia, a gente sem combinar, combinou, né? Mas é uma alegria ouvir o Senhor Jesus através da sua vida. Estenda suas mãos para o pastor Emerson, vamos orar por ele. Pai Santo, nós te agradecemos pela vida do nosso querido irmão Emerson, Pai. Um servo querido do Senhor que vai trazer a palavra nessa noite. O Senhor use poderosamente, ó Pai, nossos corações estão receptivos, ó Pai. Nossa mente está aberta para receber a semente da palavra do Senhor através da vida dele. Fala conosco, ó Pai. Toca as nossas vidas, em nome de Jesus. Agradecemos. Amém. Meus queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um de vocês, de nós, aqui neste lugar. Amém. Sempre bom estarmos na casa de Deus. Sempre bom rever os nossos amigos, irmãos. E é sempre bom nós adorarmos ao Senhor juntos como igreja, porque isso é uma necessidade. Amém? De nós nos ajuntarmos, nos agruparmos e bendizer e adorar e exaltar ao nome do nosso Deus, não importando qual seja a situação a qual nós venhamos estarmos vivendo. O importante é nós adorarmos. Pastor Alan, Deus abençoe o Senhor pela bondade de confiar a nós aqui neste momento. Pastora Michele, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Como o pastor Alan disse, nós somos recém-chegados aqui em Calgary. Já se faz 5 meses que mudamos para cá, influenciado por um grande amigo nosso, né? Pastor Felipe Drummond. Coloquei a responsabilidade das suas costas, olha só. Brincadeira. Pastor Felipe também é um grande amigo nosso, já de longa data, né? Já há cerca de 20 anos, né? Que somos amigos. E começamos a namorar Calgary em 2022 e tomamos a decisão de nos mudarmos para cá no final do ano que se encerrou, 2024. E aqui nós estamos, para a honra e glória do nome do nosso Deus, aqui bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Amém? E crendo que o Senhor está conduzindo todas as coisas. É um desafio, não é isso? Depois de 20 anos, praticamente na cidade de Toronto, tomar uma decisão desta. É um desafio muito grande, mas tem um amigo meu, também muito particular, pastor Jander Magalhães, de Minas Gerais, que ele diz uma frase da seguinte maneira: Emerson, não importa onde você vá, o que importa é você ter certeza que o Senhor Deus esteja indo com você. Amém? Glórias a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia num texto bem conhecido. O Senhor colocou essa palavra em meu coração, estivemos meditando nela já há alguns dias, e hoje pela manhã, meditando nesse texto, o Senhor falou poderosamente conosco, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Amém? Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Eu não quero ler todo o texto, porque é um texto bem extenso, mas nós queremos ministrar dentro do verso número 13 até o verso de número 34. Eu quero ler apenas 3 versos deste texto, que está a partir do verso 13. Lucas 24, 13 diz assim: E eis que no mesmo dia
Iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Verso 33 e 34. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Amém? Você pode dizer um amém por essa leitura? Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, o Evangelho de Lucas, ele vai nos revelar coisas fantásticas em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que Lucas, ele foi o único escritor do Novo Testamento não judeu. Todos os demais eram judeus. Lucas, para ele ter a credibilidade do seu evangelho, que leva o seu nome, e também ter a credibilidade do segundo tratado que ele escreve, que é Atos dos Apóstolos, ele teve o respaldo de um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos por nome de Paulo. Paulo, ele foi o responsável que deu o respaldo pelo que pelo que Lucas ele escreveu. E é interessante que, no mediar da história, Lucas, ele vai revelar para o povo a pessoa de Jesus Cristo, com muita ênfase. E ele vai relatar alguns fatos que aconteceram naquela época, que encontramos somente no Evangelho de Lucas. Quando nós paramos para meditar no Evangelho de Lucas, em especial no capítulo de número 24, você vai ver que Lucas, ele vai iniciar falando da ressurreição da pessoa de Jesus. Ele vai iniciar falando da ressurreição de Jesus no domingo pela manhã. E é interessante que logo após isto, ele vai entrar com este assunto, com este texto a qual nós lemos nesta noite, abordando 2 pessoas, 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E é interessante, eu lendo esse texto, já li algumas vezes, e lendo hoje pela manhã, eu perguntei ao texto, o porquê que Jesus, ele resolve, já havia ressuscitado no domingo pela manhã, e Jesus, ele resolve mudar o seu curso, mudar o local aonde ele estava se apresentando para alguns discípulos. Apóstolo Paulo vai nos revelar que após a ressurreição de Jesus, ele não apareceu somente para os discípulos, para os apóstolos. Jesus apareceu para cerca de mais de 500 pessoas. Isso ele vai nos relatar. Mas é interessante que Jesus, ele era peculiar. É interessante que Jesus, ele não deixava passar as coisas desapercebido. Por quê? Porque ele era Jesus. Ele sendo Jesus, também, ele era Deus. E ele sendo Deus, também, nós podemos dizer que ele sabia de todas as coisas, onisciente, onipresente e onipotente. É interessante, meus queridos irmãos e amigos, que o texto a qual nós acabamos de ler vai narrar uma história de 2 dos discípulos de Jesus. Interessante que na mente de algumas pessoas pensam, pastor Alain, que Jesus tinha somente os 12 discípulos, que mais tarde chamamos e conhecemos como os 12 apóstolos, mas nós aprendemos na Bíblia que havia pelo menos 72, ou podemos dizer até mais, porque quando João Batista, ele começa a exercer o seu ministério como precursor de Jesus,
ele batizava no Rio Jordão, ele batizava aqueles que vinham até ele, não é isso? Não é verdade? Você concorda comigo? E interessante que os discípulos de apóstolo João, certa feita, chega perto dele e diz da seguinte maneira: João, aquele a qual você batizou no Jordão, chamado de Jesus Cristo Nazareno, ele está fazendo mais discípulo do que tu. João, o apóstolo, ele sabia da responsabilidade que estava sobre os seus ombros, ele sabia da responsabilidade como precursor de Jesus. Ele não era o Cristo, ele só veio preparar o caminho. Então, inspirado pelo Espírito de Deus, João, ele diz da seguinte maneira: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e representava naquele tempo e naquele momento. Interessante, meus queridos, que Jesus então, após ressuscitar no domingo pela manhã, interessante que Jesus já aparecendo a algumas pessoas, interessante que Jesus já conversando até mesmo com algumas pessoas, mas o maior e mais interessante é que muitas pessoas que estavam com Jesus Cristo antes da crucificação, quando Jesus ele foi parar no madeiro, crucificado, e eles realmente perceberam e viram que Jesus Cristo, ele morreu na sexta-feira pela tarde. O que eles fizeram? Muitos se decepcionaram, muitos, infelizmente, não compreendiam, podemos dizer, quase todos, porque quando Jesus falava de certas coisas sobre a sua morte, sobre a sua crucificação, os discípulos não aceitavam aquilo. Os discípulos, eles não queriam entender, na verdade, aquilo. Mas Jesus sabia que chegaria um tempo, chegaria uma hora, que eles entenderiam tudo aquilo a qual ele havia lhes ensinado no decorrer do período de 3 anos do seu ministério terreno. É interessante que o texto, a qual nós lemos, versículo 13, do capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, vai nos relatar a história de 2 desses discípulos a qual seguiam a Jesus. E é interessante que Lucas, ele vai nos revelar lições da vida destes 2 homens, a qual nós devemos de tê-las para as nossas vidas nos dias de hoje. Ele vai nos revelar algumas lições, a qual nós precisamos de entender e aprender e aplicar no decorrer da nossa vida de cristão na face desta terra. Quem eram esses 2 discípulos? Na verdade, Lucas revela apenas o nome de um deles. Nós não sabemos qual era o nome do segundo, mas é interessante nós entendermos que os 2 estavam de acordo com a situação a qual eles estavam vivendo. É interessante nós entendermos que os 2 estavam de acordo no caminho, quando eles estavam indo a caminho de volta para Emaús. E qual era o comum acordo que eles viviam, que eles estavam presenciando naquele exato momento? Interessante que Lucas vai nos revelar que, na verdade, eles estavam passando por um processo de tristeza. No versículo de número 17, interessante que Lucas, ele vai nos revelar algo fantástico, o que estava acontecendo na vida desses homens, o que levou eles a sair de Jerusalém, o que levou eles a retornar para a cidade de Emaús. Simplesmente uma coisa: eles se decepcionaram, ou melhor, eles se entristeceram com a situação a qual eles vivenciaram nos últimos dias dentro da cidade de Jerusalém. E o texto vai nos revelar que eles estavam caminhando no caminho de Emaús, e eles estavam dialogando um com o outro sobre o acontecimento que havia acontecido há 3 dias atrás. Podemos conjecturar, desde que nós não venhamos ferir o texto bíblico, imagino eu que eles estavam conversando entre si, não é isso? Estavam dizendo entre si naquele exato momento, não é? Sobre a crucificação da pessoa de Jesus.
não é? Sobre por que Jesus foi parar naquele madeiro. Pensava, não é? Conversava um com o outro e poderia até mesmo dizer: não é isto, nós presenciamos, nós vimos tantas as coisas acontecerem. Ele ressuscitou Lázaro já após 4 dias, ele ressuscitou a filha de Jairo. O porquê que aconteceu isto? E agora ele foi parar no madeiro e agora ele está morto. Não é isto na verdade, mas é interessante uma coisa, meus irmãos, que às vezes nós sofremos porque nós queremos. Às vezes, nós sofremos porque nós não entendemos. Às vezes, até mesmo nós sofremos porque nós não queremos aceitar as coisas que estão diante de nós. Por que eles estavam sofrendo? Porque Jesus Cristo havia morrido. Mas na realidade, eles não precisavam de estar sofrendo. Por quê? Aquele Jesus que havia morrido na sexta-feira já havia ressuscitado enquanto eles estavam indo a caminho de Emaús. Aleluia! Eles estavam sofrendo porque queriam, eles estavam sofrendo porque não aceitavam a realidade. Até mesmo algumas pessoas já diziam para eles: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Já foi visto até mesmo por anjos falando com as mulheres, mas eles não entendiam, não compreendiam, não é verdade? E o texto vai nos revelar no versículo de 17: e eles lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? Quem é essa pessoa que libera esta palavra? Nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, agora que sai do lugar de onde estava e resolve ir ao encontro desses 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. E é interessante que eles não percebem que era a pessoa de Jesus. Eles percebem simplesmente mais um homem que estava caminhando com eles. Eles percebem simplesmente mais uma pessoa. Mas Jesus sabia quem os 2 eram. Jesus sabia quem os 2 representavam. Então Jesus chega até ele. E é interessante, prova que Jesus os conhecia. Jesus pergunta para eles: que palavras são estas? Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? Por que estáis tão tristes? Por que a sua face, o seu semblante demonstra tanta tristeza? Jesus conhecia o estado, Jesus conhecia a situação e sabia o porquê que na realidade eles estavam vivenciando aquilo. A tristeza, ela surge como resposta a eventos que nos perturbam, como perdas, frustrações ou situações que desafiam nosso bem-estar. A tristeza, apesar de não ser sempre agradável, desempenha um papel importante na regulação emocional e no processamento de eventos significativos na vida do ser humano. E se eu perguntar para você, você já ficou triste alguma vez? Creio que você levantará pelo menos uma mão ou 2, ou até mesmo aos 2 pés, se assim você tiver condição. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não somos seres 100% espirituais. Uma coisa que eu digo sempre, é algo que Jesus Cristo ele não fez na cruz, quando ele morreu, nos livrar e nos isentar de problemas, enquanto nós vivemos neste mundo, nesta terra. Mas uma coisa que ele fez, é o quê? É nos dar força, nos dar ânimo, nos dar coragem, para nós enfrentarmos todos os nossos problemas. Porque se ele venceu o mundo, nós com ele também o que? Venceremos. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando a tristeza, ela impregna na alma do homem, na alma da mulher, tirando de si o seu sentido, não é verdade? Jesus Cristo então ele resolve o que? Aparecer para mudar a situação daqueles 2 homens. Aleluia.
Em Salmos, Salmos de número 30, versículo de 30, verso 5, o salmista vai nos dizer: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Imagino eu que o salmista, quando escreve este texto, inspirado pelo Espírito de Deus, ele estava nada mais nada menos mencionando o que aconteceu no domingo pela manhã. Na sexta-feira foi uma sexta-feira escura, na sexta-feira foi um dia de tormenta para todos os discípulos, mas no domingo pela manhã, aleluia, a alegria, ela surgiu novamente na face deste mundo, nesta terra, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. E eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite, eu não quero dizer para você que você deixará de passar por tristeza ou por decepções, algo dessa natureza, mas eu quero dizer para você uma verdade: se você deixar que o Espírito Santo, ele trabalhe na sua vida, mesmo nos momentos de tormentas, a alegria, ela se manifestará na sua alma, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos alegra e ele nos conforta. Amém? Glórias a Deus, bendito és o nome do nosso Senhor. Jesus, conhecendo aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, Jesus não poderia deixar eles passar por aquela situação e ficarem frustrados na realidade. Jesus, eu imagino, quando ele ressuscita, aparece a algumas pessoas, aparece aos discípulos. Jesus, então ele chega, ele toma uma decisão: eu não posso deixar aqueles dois voltar para o seu lugar de origem frustrado, de maneira alguma. É interessante, meus amigos, que quando eu estive no Brasil pela primeira vez, quando nós nos legalizamos neste país, após quase 8 anos, nós voltamos para o Brasil para visitar os nossos parentes. E é interessante que estava conversando com um pastor amigo nosso, que hoje já descansa nos braços do Senhor, pastor Aristeu Teixeira. E quando nós estávamos na igreja, no final do culto, ele veio conversar comigo, e dizendo, ele liberou algumas palavras, aquilo ficou na minha mente, ficou gravado em meu coração, e ele dizia da seguinte maneira: Emerson, você e sua família são bem-aventurados, porque vocês foram e vocês voltaram, e vocês estão felizes e vocês estão alegres pela conquista a qual vocês conquistaram naquele país. E depois ele disse assim, eu perguntei para ele: pastor, por que o senhor está dizendo essas coisas para mim? Ele disse: meu filho, infelizmente há muitos que vão e eles retornam frustrados. Infelizmente há muitos que saem da sua parentela, larga a sua família, fica longe por anos, e quando retornam, eles retornam frustrados. Por quê? Porque não conseguiu atingir o seu foco, porque não conseguiu atingir o seu objetivo. E não foi diferente com esses discípulos. Imagino que quando eles saíram de Emaús para ir até Jerusalém, eles estavam indo com foco. Eles estavam indo com o quê? Com objetivo. Não é isso? Conheceram, ouviram falar de Jesus, viram os sinais a qual Jesus estava dizendo, maravilha, bênção. Não é isso? Eles estavam o quê? Felizes, estavam o quê? Vivendo a alegria na vida deles naquele exato momento. Mas infelizmente agora o caminho que foi inverso. Aquele caminho que era o quê? De alegria, tornou-se o quê? De tristeza. De tristeza. E é interessante que Jesus, ele se manifesta naquele caminho para mudar a situação daqueles dois discípulos. Eu não sei como é que eu não sei o que você está passando na sua vida nesse exato momento. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida neste exato momento. Talvez você pode até ter colocado no seu coração dizendo: já não aguento mais, eu quero abandonar tudo, eu vou voltar para trás, voltar para onde eu saí. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, algo debaixo da unção, da presença do Espírito Santo que está neste lugar. Aleluias. O Senhor Jesus,
Ele se manifesta para trazer paz e alegria na sua alma, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. O Senhor Jesus se manifesta para voltar a trazer na sua vida, na sua alma, a alegria, para que você volte a glorificá-lo e exaltá-lo, para que o nome dele seja exaltado neste lugar. Amém? Bendito és o nome do nosso Deus. E Jesus se manifesta, e é interessante que quando Jesus começa a conversar com aqueles discípulos, eles então começam também a conversar com Jesus, e o versículo 18 vai nos revelar: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu somente peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? É interessante, irmãos, às vezes, como que Jesus Cristo ele age mediante a certas situações, pastor Alain. Jesus, ele sendo Jesus, ele sabia do que verdadeiramente estava passando no coração daqueles discípulos, sim ou não? Sabia. Os discípulos, na verdade, que não sabia e não enxergava que era Jesus que estava do lado deles. Lembra que eu disse no início, eles estavam o quê? Sofrendo por não conhecer e por não entender. Eles estavam tristes porque Jesus Cristo, ele havia morrido, e eles não aceitavam a morte de Jesus, porque na mente deles, como um judeu, na mente deles esperavam o quê? Esperava um Jesus Cristo que viesse realmente tirar o quê? O jugo que os romanos estavam colocando sobre eles. Eles esperavam o quê? Um Jesus que se manifestava com poderio, com armas de guerras, e libertasse o povo de Israel naquele momento, em relação ao povo romano. Mas infelizmente na mente deles, eles se decepcionaram. E Jesus pergunta para eles: quais coisas que aconteceram? O que está acontecendo dentro de Jerusalém? E eles então resolvem o quê? A falar, a dialogar com Jesus, não é? E eles lhes disseram: as que dizem perfeito, a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha só as palavras que ele estava usando agora com Jesus Cristo. Ele foi um grande profeta. Ele foi, quer dizer o quê? Que não é mais. Ele foi enquanto ele estava vivo. Agora ele morreu. Agora acabou. Mas Jesus, ele ainda queria ouvir mais da pessoa deles, e continua: e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aí Jesus chega aonde realmente ele queria ouvir da boca deles, e eles dizem no versículo de número 21: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isto, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha só o que eles revelam para Jesus Cristo. Olha só a situação que eles estavam naquele caminho, indo para Emaús. Esperávamos que fosse ele. Quando eles dizem dessa maneira, na verdade eles estão dizendo: não era ele, não é mais. Infelizmente eles estavam dizendo: perdemos o que é a esperança. Perdemos a esperança. A etimologia da palavra esperança, ela vem do latim eps, que significa confiança em algo positivo. A palavra também pode ser analisada como combinação do verbo esperar com o sufixo ansa, que forma substantivos abstratos derivados de verbos. Esperávamos que fosse ele. Esperávamos que ele tirasse o jugo que está sobre os nossos ombros, que é posto e colocado pelos romanos. Homens que andaram 3 anos, podemos dizer, com Jesus Cristo, ouvindo os seus ensinamentos, agora estão tristes, estão amargurados,
E estão dizendo: esperávamos, já não mais temos a esperança. É isso que o texto vai nos revelar. E é interessante uma coisa, o que o apóstolo Paulo ele nos revela, Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 5. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O que o nosso adversário espiritual quer fazer conosco, com a igreja do Senhor Jesus, é matar a esperança que está em nossos corações. Uma pessoa sem esperança, pastor Alain, ele está andando sem destino, ele está andando sem propósito. Mas é interessante nós sabermos e entendermos que a nossa esperança não está firmada no homem terreno, mas está firmada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele morreu por você, Ele pagou o preço, e devemos entender que no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele disse que um dia Ele voltaria outra vez para nós e nos levaria com Ele. E essa esperança, ela tem que continuar viva em nossa alma. Não importa quais são os anos que nós estamos vivendo, não importa quantos anos você esteja escutando, que Jesus Ele retornará. O que importa é que nós você deve continuar com a mesma fé e esperança na pessoa de Jesus Cristo. Aleluias! Porque Paulo ele revela para nós em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, que Jesus é a nossa esperança viva. Aleluia, glórias a Deus. Bendito és o nome do Senhor. É bem verdade que nesse exato momento que nós vivemos, neste mundo, vivemos um mundo já o que? Pós-moderno, pós-modernidade, podemos assim dizer. O mundo está um caos. Não é somente na América do Norte, não é somente no Brasil, é em todos os continentes. As coisas parecem que estão fugindo do controle da mão humana. Mas eu quero dizer uma coisa para você, de Deus para a sua vida: não se preocupe com o que está acontecendo com o mundo aí fora, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo continua firmada na verdadeira esperança. Aleluia! Pode passar na sua mente, como diz, você é ser humano, eu sou ser humano. O que nós não podemos deixar é que Satanás venha usufruir disto e nos colocar numa situação que esses dois discípulos estavam vivendo. Ah, pastor, o que vai acontecer? Não está tendo trabalho, a situação está complexa. A situação lá em Ontário, não sei se vocês estão sabendo, se vocês têm contato em Ontário, a situação em Ontário, principalmente em Toronto, na GTA, não está tão fácil, não está tão simples em relação a trabalho. Pessoas já estão 30 dias, 60 dias sem trabalhar. E nós sabemos que o custo de vida dentro desse país não é barato, é caro. Se nós não temos recurso financeiro para nos manter aqui, o que vai acontecer? Mas em certas situações, meus irmãos, Deus Ele deixa acontecer certas coisas, sabe por quê? Para nós nos achegarmos a Ele, mediante a oração, mediante ao jejum, aleluia, glórias a Deus. Como um bom mineiro que sou, às vezes o Senhor faz o quê? Ele aperta um pouco a porca, aleluia, para que nós venhamos correr para os seus pés, para buscar a sua presença. O Canadá pode estar passando por crise, mas eu quero dizer para você uma coisa: não deixe que isso roube a sua paz, não deixe que isso roube a sua esperança, aleluias. Continue com a sua esperança firme em Cristo Jesus, porque é dele que vem a nossa força. Muitos estão felizes, o Trump ganhou, vai ajudar o Canadá. Você viu o que o Trump fez? Eu pensava dessa forma, agora vai ajudar. Eu falei assim, camarada abençoado, está querendo fazer do Canadá mais um estado americano.
Ainda bem que eu não votei nele. Não é verdade? Nós somos movidos por expectativas. Mas eu quero dizer algo, uma verdade para você. Você não pode deixar que a circunstância qual você está vivendo faça você perder a sua esperança. Nós não vivemos por circunstância, nós vivemos por princípios, valores, que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Esperança, que você não venha perder. Interessante é que a esperança, nós podemos dizer que vem também da palavra que de esperar, sim ou não? Se você tem esperança, quer dizer que você está esperando algo. E é interessante que no grego há duas palavras para definir tempo. Uma é kairos e outra é cronos. Cronos, de onde vem cronômetro, de onde vem o tempo a qual nós vivemos hoje, agora, onde é definido por dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Isso é cronos. Nós devemos de entender que a igreja do Senhor Jesus, ela não vive baseada no cronos. A igreja do Senhor Jesus, ela vive no kairos de Deus. E o kairos de Deus é o que, pastor Emerson? É de acordo e da vontade que Ele quer. Que Ele quer. Nós somos uma geração, meus irmãos, que nós queremos as coisas muito rápido. Nós somos uma geração do fast food. Eu não sei se tem alguém aqui que é assim, você pede um lanche ali no drive-thru do McDonald's, e se o cara fica conversando lá na janela com o vendedor, a pessoa fica estressada. Meu Deus, o cara está demorando demais, sai daí, dá até vontade de apertar a buzina, não é? Ninguém faz isso aqui, não é? E se você for ver, meu querido, você passa, pede o lanche, com menos de 5 minutos, você já está com o lanche na mão. O pastor Alan também, que vem lá do interior das Minas Gerais, sabe como era difícil. McDonald's, vim conhecer McDonald's, na verdade, em São Paulo, quando eu tive no aeroporto pela primeira vez. Que de onde eu vim, não tinha McDonald's, acho que nem tem ainda, né? Não tem no shopping, tem, apareceu lá. Tem um lá no shopping do Vale agora. Difícil, só ia lá, só via, porque 50 reais um lanche, misericórdia, não tem como, não é? Difícil. Mas o que eu quero dizer com isso? Lá no interior, lembro da casa da minha vovó? Lá não existia fogão a lenha, lá não existia fogão a gás, lá não existia micro-ondas. Lá a gente tinha que pegar a lenha, colocar no fogão, pegar uma palha de milho, acender a palha de milho quando achava um fósforo bom. Custava pegar fogo, você colocava na lenha, se molhar nem se fale, tinha que soprar o fogo, até a lenha pegar, para começar a fazer o processo do cozinhamento, cozinhar arroz, cozinhar feijão, fritar o frango, olha só como demorava, não é? Vai hoje apresentar isso para os nossos filhos. Vai hoje apresentar esse fogão de lenha para eles. Porque era um processo demorado. É bem demorado. Hoje nós somos acostumados com tudo rápido. Queremos que aconteça tudo hoje, tudo no agora. Não é isso? E nós temos que entender, irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É de acordo com a vontade do Senhor. Não se desespere se o que você está buscando não chegou. Continue com a sua esperança firmada em Cristo Jesus, porque Ele sabe a hora, o momento de se manifestar na sua vida. Eu, como servo de Deus, eu não tenho medo de dizer isso para você. Se ainda não chegou o que você está buscando, não é sinal para você desesperar, é sinal para você continuar seguindo a Cristo Jesus, porque você está num processo de amadurecimento para você receber aquilo que Ele tem para te dar. É simplesmente assim. É esperar em Cristo Jesus.
É o que o salmista vai nos revelar. Esperei o quê? Com paciência no Senhor. E Ele fez o quê? E Ele ouviu o meu clamor. Devemos de entender esse processo de esperar nas nossas vidas. Glórias a Deus. Interessante que Jesus, enquanto caminhava com aqueles homens no caminho, Jesus perguntava para eles, e Jesus o que? Entendia realmente o que eles estavam vivendo. Interessante o que Jesus não virou as costas para o momento que eles estavam vivendo. Talvez se fosse o Emerson, não, me abandonou, está indo embora para casa, não acreditou, não acredita que eu ressuscitei. Então que se vira nos 30 agora, não quero nem ver pela sombra. Mas Jesus, Ele vai até o caminho. Por quê? Porque Jesus Cristo na verdade sabia que eles estavam entristecidos, e quando Ele se revelasse para eles, eles compreenderiam tudo aquilo a qual Ele já havia lhes ensinado naqueles dias. Aleluia, glórias a Deus. E é interessante que no verso 31, Jesus Ele diz assim: e abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e Ele desapareceu naquele momento. É interessante, meus irmãos, que lendo o texto, pastor Alain, eu perguntei, por que Jesus não se manifestou diretamente para esses 2 discípulos dentro da casa deles? Por que Jesus se manifestou para os discípulos no caminho? Naquele momento de conversa que eles estavam tendo ali uns com os outros, estavam tendo ali um com o outro. E é interessante que eu aprendi, meus irmãos, que quando a Bíblia fala de caminho, e relacionando a pessoa de Jesus, está falando o quê? De comunhão, de intimidade. Você só passa a conhecer uma pessoa quando você passa a andar com ela, quando você passa a caminhar com ela. Você não conhece uma pessoa, se você não tem um conhecimento total de uma pessoa, se você encontra ela uma vez por mês, se você encontra ela esporadicamente, não, você passa a conhecer aquela pessoa verdadeiramente como ela é, quando você começa a viver com ela dia a dia, quando você começa a andar com ela dia a dia. E o que Jesus Cristo queria que os discípulos fizessem, é que eles viessem a entender que quem estava com eles naquele caminho não era simplesmente um homem, era Jesus, era o Filho de Deus, era o Messias. Há momentos, meus irmãos, que nós nos achegamos a Deus, mas há momento que Deus, Ele se achega a nós. É bem verdade que o passo de fé de salvação o homem tem que tomar, ele tem que se achegar a Deus. Tiago revela isso. Mas há momentos que Deus, Ele se achega a nós, porque Ele sabe verdadeiramente o que está dentro do nosso coração, e Ele quer uma intimidade conosco, Ele quer um relacionamento conosco. Enoque tinha tanta intimidade com Deus, que chegou um tempo que Deus o tomou para si, de tanta intimidade que ele tinha com o Senhor. E como que ele conseguiu essa intimidade com o Senhor? Andando com o Senhor Deus. Aleluia. O que nós precisamos de fazer é continuar andando com o nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando com Ele mediante a tempestade, mediante a bonança, mediante a todas as coisas. O que importa é que nós continuamos andando com Jesus, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de você, aonde você estiver. Aleluias. É interessante que às vezes nós olhamos para uma pessoa que você conversa com ela talvez uma vez ou 2 vezes, e talvez você pode dizer assim: nossa, esse camarada é um mala. Não sei se você já aconteceu isso, talvez não. Nossa, esse camarada parece que é muito chato, dá para conviver com ele não. Mas depois você vai convivendo com a pessoa, passa uma semana, passa um mês, passa
2 meses, passa 3 meses, passa 1 ano. E você depois pensa assim, nossa, o camarada, ele é gente boa. Ele é nota 10. Não é verdade? Por quê? O processo da caminhada com uma pessoa. O meu sogro diz uma coisa, pastor Alain, que para verdadeiramente ser muito bom, tinha que ser bíblico. É aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Com quem você tem andado? Quem que tem sido as suas companhias? Quem que você tem chamado para a sua convivência? Com quem você tem escolhido para caminhar contigo? É interessante uma coisa, às vezes as pessoas procuram o pastor da igreja, que está o pastor Alain, procura o pastor de uma outra igreja e diz assim, pastor, a situação está complexa, a situação está difícil, eu estou fraco na fé, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Aí o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, meu filho, passe a andar com alguém que ore mais que você, passe a andar com alguém que jejue mais do que você, passe a andar com alguém que é mais crente do que você. Mas interessante, as coisas parecem que é o contrário. A pessoa quer andar com quem é mais fraco do que ele. Aí não funciona, aí não vai. O negócio é com quem você tem andado. Jesus está andando com você? Jesus está com você? Como eu disse aqui, não importa onde você vá, o que importa é se Jesus está contigo. Amém? E é interessante que o texto vai nos revelar que após a caminhada com Cristo, para encerrarmos, o que acontece? Os discípulos chamam Jesus para ir dentro de casa. E é interessante uma coisa, que Jesus ele se senta à mesa com os 2 discípulos. E quando ele se senta à mesa com os 2 discípulos, o texto nos revela que ele pegou o pão. E quando ele pega o pão e dá graça, os olhos daqueles 2 discípulos se abrem. E eles realmente conseguem perceber que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, glórias a Deus. E quando isso acontece, Jesus desaparece. E quando isso acontece, os olhos daqueles 2 homens se abrem e conseguem entender e conseguem compreender que aquele Jesus que havia sido crucificado na sexta-feira pela tarde, ele ressuscitou verdadeiramente no domingo pela manhã. Aleluias, glórias a Deus. Às vezes, meus irmãos, a circunstância que nós estamos passando e vivendo, ela tenta cegar os nossos olhos, que nós não conseguimos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes a pressão ela é tão grande em cima de nós, em cima dos nossos ombros, que nós não conseguimos compreender e visualizar a presença de Jesus Cristo conosco no meio da turbulência, no meio da situação. Tem um fato bíblico do que nos diz sobre Eliseu e o seu moço. O exército ele vem cercar e prender Eliseu. O moço levanta um pouco mais cedo, Eliseu ainda dormindo. Quando ele abre a porta da casa, ele vê o exército do inimigo que veio prender Eliseu. E ele vai correndo, acorda aquele profeta. Quando o profeta se levanta, ele não vê somente o exército inimigo, mas ele vê o quê? O exército de Deus. Mas interessante é uma coisa, que o moço não conseguia ver o que Eliseu via. O moço não conseguia compreender, visualizar o que Eliseu via. E Eliseu ora: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Aleluia. E os olhos daquele moço foram abertos, e ele conseguiu ver e visualizar que maior era o exército que estava com eles do que o exército inimigo.
Então não deixe que a circunstância cegue você. Não deixe que esses seus problemas tire a sua visão. Não deixe que a situação venha roubar a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Que você possa continuar firme, feliz, alegre, esperançoso e com a sua visão no Senhor Jesus Cristo, porque é só dele que vem a nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso orar, pastor, lá um minuto? Em nome de Jesus. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, mas como diz o pastor Alan aqui no início, na primeira oração que ele fez, não importa como você entrou, como você chegou, o que importa é como você irá sair. A decisão é sua, é você que decide. Se você abraça esse Cristo, se você continua caminhando com esse Cristo, se você continua adorando esse Cristo, eu creio que Ele é o Deus que manifesta nas horas de tribulação, de tormenta. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós queremos orar e apresentamos a Ti, ó Deus, cada vida que está presente aqui neste momento. O Senhor sabe o que eles estão vivendo, o Senhor sabe o que eles estão passando. Por mais que nós venhamos conhecer aqui uns aos outros, nós conhecemos, ó Deus, somente a parte exterior, mas o Senhor conhece realmente o interior. Como o Senhor esteve no caminho com aqueles 2 discípulos, o Senhor se manifestou a eles porque o Senhor conhecia o que passava no coração de cada um deles, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, trouxe de volta a alegria, o Senhor trouxe de volta a esperança, o Senhor, ó Deus, abriu os teus olhos, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer de volta tudo isso para cada um de nós aqui nesta noite. Que nós não venhamos nunca, Pai, perder a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança em Ti. Que os nossos olhos venham sempre estar atentos, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre cada um, em nome de Jesus. Assim nós oramos, amém, ó Deus, amém e amém. Deus te abençoe. Fechados se abrem.